Bom, nós estamos estudando sobre, vamos chegar à alma de Deus. Quem é a alma de Deus, né? Quem é a alma de Deus? Nós vimos quarta-feira sobre a alma. Às vezes nós cantamos aquele hino: Irmão, você sabe o valor de uma alma? E nós não sabemos, muitas pessoas não sabem por que uma alma tem tanto valor, né? Aí o irmão Brana vem também falando que uma alma vale 10.000 mundos. Que tipo de material é feito essa alma para poder valer tanto, né? Tanto faz a alma. Então, e nesses últimos dias nós temos estudado qual foi a matéria-prima que Deus usou para criar uma alma, as almas. E aí a gente vem tendo esse conhecimento dado por Deus, pela graça de Deus, porque ela vale tanto, né? Porque ela vale tanto. Então, nós vimos quarta-feira sobre o assunto que o caráter invalida o fundamento. Então, nós fomos criados em 3 etapas, irmão. 3 etapas. Uma foi antes da fundação do mundo. Não sabemos quantos milhões, ou bilhões, ou trilhões de anos foi. Primeiro foi criada a nossa alma. Aí então, na fundação do mundo, foi criado o nosso espírito. Façamos o homem à nossa imagem. A imagem de Deus nos criou, macho e fêmea. Então, foi criado ali o homem, o espírito do homem, porque Deus é espírito. E lá está escrito, façamos o homem. E lá está escrito, e fez Deus o homem, à sua imagem. Então lá foi quando o espírito do homem foi, né? Agora, antes disso, a alma dele não, a alma foi feita lá atrás, né? Então, primeiro a alma, depois vem feito o espírito, né? E por último, o corpo, né? O corpo. Então, foi em tempos distintos. Então, a alma de uma meretriz ou de um cristão, todas essas almas foram feitas lá antes da fundação do mundo. Então, e foram criadas pela palavra de Deus. Todas foram criadas pela palavra de Deus. Agora, nós vimos aqui que o caráter invalida o fundamento. E nós tomamos como exemplo Balaão. E Balaão fez um grande sacrifício. Balaão fez 7 altares, 7 sacrifícios,
E a coisa mais interessante foi que Deus permitiu que ele fizesse aquilo, aquele grande sacrifício. Ele fez um grande sacrifício. Porém, Deus falou para Balaão não amaldiçoar o que ele tinha abençoado. Deus falou aquilo para ele: não, olha, não amaldiçoe o que eu abençoei. E ele falou a primeira vez, aí Balaão foi até Deus, falou com ele, e Deus lhe disse: não vá, não amaldiçoe aquilo que eu abençoei. E claro que Deus estava se referindo de Israel, né? De Israel. E estava dizendo que Israel era a bênção de Deus, filhos de Abraão. Então Deus disse a primeira vez, aí Deus falou, porém Balaão tentou a segunda vez, e novamente Deus falou. Aí então Balaão tentou a terceira vez. Bem, aí Deus disse: vá. Por que Deus disse vá? Porque Deus ele viu que Balaão estava insistindo no erro. Então, às vezes, Deus diz não para a gente, aí a gente dá meia volta, vai e volta. Aí Deus diz não, a gente vai, dá meia volta, aí volta de novo, aí Deus diz, vai, faz, pode fazer, faça. A insistência do erro pode até trazer uma vontade permissiva de Deus. Você pode estar errado e em vez de você acertar o erro, que é o correto, não, você continua insistindo. Você continua insistindo. Então, é como se você estivesse dizendo, eu quero fazer. Deus disse não. Eu quero ir. Deus disse não. Eu quero viajar. Deus disse não. Até que de vá. Aí a gente se alegra, regozija. Deus me enviou. Deus está me mandando. Mas aquilo, o que prevalece mesmo é a primeira palavra de Deus. É isso, porque Deus, Ele não erra, Ele é perfeito, Ele sabe. Então, aí vem, e a insistência no erro, eu não vou entrar em detalhe, né? Isso fica só nas entrelinhas. O que pode ser esse erro? A insistência no erro, eu quero fazer aquilo lá. E qual era o interesse de Balaão? O interesse de Balaão, todos nós conhecemos, era o dinheiro do rei Balaque, que era rei dos Moabitas. Havia uma motivação para aquilo. Sempre tem uma motivação. Por trás das coisas tem uma motivação. O que é que está motivando aquilo ali? E a motivação de Balaão era a oferta, o dinheiro que o rei Balaque estava oferecendo para ele amaldiçoar Israel. E Deus já tinha dito, não amaldiçoe o que eu abençoei. Então, nós vimos que Balaão,
ele não estava totalmente governado pelo Espírito Santo. Nós vimos que ele estava parcialmente governado pelo Espírito Santo. E, por outro lado, Balaão estava totalmente governado pelo Estado, que estava ali representado em Balaque. Ele estava, preste bem atenção nisso, parcialmente ele estava governado pelo Espírito Santo, com o dom. O dom que ele tinha era de Deus, parcialmente, mas ele não estava totalmente. Aí, então, nós concluímos isso. Então, ele estava totalmente governado pelo Estado, que estava lhe dando dinheiro. Vimos que você pode estar certinho na palavra. Porém, se o teu caráter não estiver certo com Deus, no caso de Balaão, ele estava certinho com Deus com relação ao dom. Tanto é que sua profecia, os magos, através de sua profecia, encontraram Jesus, souberam o tempo do nascimento do Messias. Então você pode estar certinho na palavra, porém se o teu caráter não estiver certo com Deus, no caso de Balaão, né? Ele estava certinho com Deus com relação ao dom, mas o seu caráter mostrou que ele não estava certo com Deus. Então, não adianta ser somente fundamentalista. Fundamentalista está na palavra. Esse é o fundamento, está na palavra. Você tem que estar na vontade perfeita de Deus. Não fique na vontade permissiva de Deus. Nós vimos o significado da palavra caráter. E um dos significados da palavra caráter é alma. E que é este o nosso assunto. É alma. Então, caráter pode significar também índole, ânimo e aptidão. Mas caráter também significa alma. E o caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo. Então, é um conjunto de características, de traços relativos a isso. A maneira de agir e de reagir de um indivíduo. É um feitio moral. É a firmeza e coerência de atitudes. O caráter é o que define a personalidade, a índole de uma pessoa. Aí nós vimos também os 5 tipos de caráter humano. O primeiro foi o esquizoide. O segundo caráter, o oral. O terceiro caráter, o psicopata. O quarto caráter, o masoquista. E o quinto caráter, o rígido. O quinto caráter, que foi o rígido. O caráter esquizoide é uma condição
crônica e difusa, caracterizada pelo isolamento social voluntário. Caráter esquizoide. É essa condição crônica do isolamento social voluntário. A pessoa mesmo decide se isolar. Agora, por quais motivos? O que está por trás daquele isolamento? Então, são os sentimentos de indiferença. Os sentimentos de indiferença a outras pessoas. São aquelas pessoas que vivem com esse distúrbio de personalidade, e são frequentemente descritos como distantes. Fulano é distante, o fulano está distante. Por que você? Não, eu não fui mais por causa disso, por causa daquilo outro, por causa do irmão, por causa da irmã. Então, eles frequentemente são descritos assim, como distantes, afastados e indiferentes. A impressão geral do caráter esquizoide é desengonçado. O fulano é desengonçado. A fulana é desengonçada. Aí vimos, sem comentário, estou só fazendo a leitura, porque eu não comecei, estou só fazendo aqui, que eu não comecei a mensagem. Vimos o caráter oral. E o caráter oral é o mundo de alguém com esse traço, é um mundo muito emocional e sensível. A pessoa se conecta de forma sentimental com os outros. O olhar do caráter oral, o olhar dele fala, mesmo que ele esteja calado. Os olhos falam, mesmo que ele esteja calado. Para uma pessoa de traço de caráter oral, quanto ela mais se comunica, melhor fica o seu mundo. Ela pode fazer isso com o olhar, com as mãos, com os gestos, sempre buscando deixar a sua comunicação o mais clara possível. Nós conhecemos como a linguagem corporal. Os orais são muito transparentes. Eles não conseguem esconder suas emoções. Elas ficam estampadas na cara. O terceiro caráter é o psicopata. E essas pessoas, elas são persuasivas. Elas argumentam e articulam bem. E gostam de aparecerem e serem percebidas como maiores e mais poderosas. Afinal, tudo isso favorece a ela na hora de negociar e também de fazer acordos. Eles não suportam serem contrariados e têm dificuldade em lidar com rejeições e a frustração. Por isso, essas pessoas costumam ser bastante teimosas
e agressivas e apresentam comportamentos explosivos, tomando atitudes de modo impulsivo, sem levar em consideração os sentimentos das pessoas. Número 4 vem o caráter irascível. Esse caráter, eles prevalecem os impulsos da ira, de ira e cólera, a agressividade e a força. Seriam bons atributos para um soldado. É observado isso, né? Se aquele rapaz, aquele jovem, se ele tem esse tipo de caráter irascível. Seriam bons atributos para um soldado. É de caráter racional. E nesse tipo há o predomínio absoluto da razão. Aí vem o quinto, que é o caráter racional. O nome já está dizendo, né? O caráter racional. É o ser que pensa, raciocina, que age segundo a razão. Essa é a característica que separa o homem do restante dos animais. Pois o antônimo de racional é irracional. E alguém que é estúpido ou tem uma atitude que revela a falta de raciocínio, que não pensa, faz as coisas sem pensar. Agora vamos para a marca da besta. O parágrafo aqui, marca da besta, a mensagem A Marca da Besta, o parágrafo de número 13, perdão, vou ler aqui o 15, o 14, a parte B, e o 15. Eu acho que o selo de Deus é o Espírito Santo. A Bíblia sustenta isto. A marca da besta é rejeitar o Espírito Santo. Há somente duas classes de pessoas: o lado da salvação e o lado da salvação e a rejeição. E tudo começa em Gênesis, como tudo mais começa. Por assim dizer, recebi um bilhete hoje, dizia: pode você provar que as Assembleias de Deus começaram em Gênesis? Eu não sei em relação à organização, mas o espírito que está nas Assembleias de Deus começou em Gênesis. Isto é exatamente correto. E todas as outras igrejas, nascidas de novo, começaram em Gênesis. E todas as supostas igrejas, apenas igrejas nominais, elas começaram em Gênesis. E ambas estavam representadas nos primeiros dois filhos, ambos, Caim e Abel. Preste atenção, Caim foi a primeira besta. Caim foi a primeira besta. Porque o seu pai era uma besta. Então, lá em Gênesis, começou com a besta, que foi um homem, e agora termina com a besta. Começou, a primeira besta foi Caim. Você pode encontrar isso no parágrafo 15, a marca da besta, né? E ambas só tem dois tipos de pessoas. E ambas estavam representadas nos primeiros dois filhos, ambos, Caim e Abel.
Caim recebeu a marca da besta e foi mandado embora. Nós sabemos que a serpente, a qual enganou sua mãe, era uma besta, não um réptil. Ela só veio ser um réptil depois da maldição. Mas ela era uma besta, não um réptil. Ela era o mais sutil de todas as bestas do campo. E em Gênesis capítulo 4, ele cita aqui Gênesis 14, mas nós buscamos aqui Gênesis 4, versículo 1 e 2, né? Mas ele está falando aqui de Gênesis 4, versículo 15, melhor dizendo. Que Deus enviou, marcou Caim, e tão logo que Caim foi marcado, ele saiu da presença do Senhor. A marca que Deus pôs em Caim foi a marca da besta. Começou com a besta e agora termina no 666, que é o homem. Começou com a besta e está terminando agora com a besta. Preste bem atenção nisso aí. Então logo Caim foi marcado, ele saiu da presença do Senhor. Você compreendeu isto ontem à noite. Agora, interessante, eu estava pregando isso em Castanhal, mas sem ler aqui. Pregando sobre, explicando para os irmãos o que é alma. O que é uma alma, o que é o novo nascimento. Você leu isto? Assim que a marca veio, ele saiu da presença do Senhor e tomou para si uma esposa na terra de Nod. Então, nós já vimos também que a marca da besta hoje é apostasia. E já vimos também o significado dessa palavra, né? É o desvio da verdade. A marca da besta hoje é apostasia. Então, assim que Caim, Deus pôs essa marca nele, nunca mais Deus falou com ele. Aí você pode associar isso com Hebreus 6. Com Hebreus 6, né? Então ele saiu da presença do Senhor, tomou para si uma esposa na terra de Nod. Agora, o Mombrana pergunta, você compreendeu isto? Você compreendeu isto aqui? Você viu como é isto? Dá para ver como é isso aí? Muito bem. Agora eu quero trazer o parágrafo 11. Eu vou ler a parte B da mensagem A Marca da Besta. E vou fazer uma pergunta simples para a igreja. Penso que os irmãos estão acompanhando isso, né? E realmente, o parágrafo 11, eu vou ler todo. E realmente, se tem uma coisa que eu respeito, são os homens de Deus. Se tem uma coisa que eu respeito, são os homens de Deus. Você pode, a gente vai pensando, né? Sobre o serpente, ele era desalmado. Desalmado, né? Você sabe disso. Os animais não têm alma. Estão entendendo isso aí? O animal é desalmado. A diferença do homem para o animal é que o homem é um animal racional, ele tem alma. E uma besta, não, ele não tem alma.
Então ele não tem o sentido da alma neles. Não tem alma, não tem sentido. E a primeira besta, a que gerou Caim, era desalmada. Estão entendendo? Entenderam o que eu vos tenho dito? Ela não foi criada antes da fundação do mundo. Eles foram criados na fundação do mundo, de Gênesis para cá. A semente, ela foi criada de Gênesis para cá. Ela não tinha, o serpente não tinha alma. Era desalmado. Nós vamos deixar isso com o tempo. A gente vai voltando e a gente vai entendendo essas coisas. Então, eu realmente, se tem uma coisa que eu respeito, são os homens de Deus, servos de Deus. Às vezes você descobre que as pessoas mais desconfiadas que existem no mundo são os pregadores. Isso é correto. Eles são os mais desconfiados de todas elas. Mas eu quero explicar o porquê. É porque eles são pastores. Isso é correto. E eles estão guardando suas ovelhas. Vê? Eles têm o direito de serem desconfiados e esperarem e observarem. Mas, agora é isso aqui, né? Que o Mombrana diz. Mas quando você vê a palavra de Deus e Deus operando juntos, quando você vê a palavra de Deus e Deus operando juntos, esta é a hora para mover com isto. Vê? Mombrana repete de novo. Quando você vê a palavra e Deus vindo juntos. Estão entendendo isso aí? Ele faz a separação, a palavra e Deus. Significa então que a palavra pode vir sem Deus e se perder. Quando nossa mente abre para isso, a gente vai entender que o Mombrana está falando da alma. A alma sem Deus está perdida. A alma sem Deus está perdida. Então, a alma, ela foi criada pelo Logos, pela palavra. Pela palavra. Quando você vê a palavra e Deus vindo juntos, então eu apenas gostaria que os irmãos ministros soubessem que a razão pela qual isto foi lá para baixo foi porque o irmão pensou que talvez isto daria uma oportunidade às pessoas para todas estarem assentadas. Aí ele está falando que o irmão, o pastor, estava querendo levar essa reunião para um auditório. E o Mombrana queria ter essa reunião na igreja. E o irmão e o pastor estavam com esse sentimento, porque muita gente ficou do lado de fora. Então ele queria um espaço maior. E o Mombrana estava observando a atmosfera que há na igreja. Então o Mombrana estava olhando para isso, né? Então ele começa a explicar isso aqui. Muito bem. Ainda dá um tempinho para a gente entrar. Agora, quem é a alma de Deus? Nós já descobrimos a nossa alma. Nós já descobrimos isso. E o caráter, que também significa alma. Mas e Deus?
Quem é a alma de Deus? Será que a alma de Deus é o Espírito Santo? A alma de Deus é o Logos? A alma de Deus é a Deidade? A alma de Deus é a Teofania? A alma de Deus é o sangue? Porque a alma está no sangue. Ela é o sangue, a alma de Deus? Qual é a alma de Deus? É Jeová? O Todo-Poderoso? A alma de Deus é a palavra? A alma de Deus é Cristo? A alma de Deus é o Cordeiro? A alma de Deus é Elohim? A alma de Deus é o Verbo? Ou a alma de Deus é a unção? Então nós vimos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Preste atenção. Nisso aqui eu gostaria de deixar isso bem. Deus fala conosco através de nossa alma. Nós temos que entender isso. Deus fala conosco através de nossas almas. É através de nossas almas é que nós temos contato com Deus. Não é a igreja natural, não é esse prédio. Não é através do prédio que nós temos contato com Deus. Mas também o irmão Brana diz assim: se Deus está no teu coração, mal tu espera que aquela porta se abra. Mal tu espera que aquela porta se abra. Quando chega o dia de culto, você fica ali naquela tensão. Cedo começa a se organizar logo. Vocês sabem, até a sua oferta você tira lá na sua casa. Você separa lá para vir para o culto. Você vai, escolhe a roupa. Você não faz negócio naquela hora. Você não recebe visita naquela hora. Porque tem uma coisa aí que amarra a gente, quando começa a chegar a visita naquela hora. Aí você educadamente senta e vai ouvir, né, e tal. Ou perdemos o culto. Aí ela me diz: quem foi que mandou essa visita lá? Foi Deus? Foi o Espírito Santo? Eu tenho minhas dificuldades de entender essas coisas. Como é que o Espírito Santo vai tirar um cristão do culto? Eu tenho minhas dificuldades. Você me perdoe. Eu tenho que ser sincero nas minhas dificuldades. Mas o contato com Deus é dado através da sua alma. É essa palavra que está dentro de você. Que muitas vezes nós não valorizamos essa palavra. Nós não valorizamos tanto ela. Então nós temos que entender que o contato com Deus não é a igreja natural. O contato com Deus é a nossa alma, com a alma de Deus. Mas a gente continua a perguntar: qual é a alma de Deus então? Veja isso aqui.
É muito importante a gente observar isso. O verdadeiro amor, a gente só ama de maneira verdadeira com o amor na nossa alma. Já sei que você pensou, peraí, mas no meu espírito eu tenho um afeto. Verdade. Mas lá não é o... Lá não está o ágape, o amor de Deus. Não está lá, não. Lá está o teu afeto. Você pode amar uma tartaruga, você pode amar um pintinho, você pode amar um móvel da tua casa, você pode amar uma roupa, um sapato, né? Você pode amar uma série de coisas. E você pode ver que quando você quer dizer que ama aquilo ali, você faz uma coisa assim, quase como que um gesto. Assim, você leva isso para o coração. Você ama aquela bonequinha, você não pega aquela bonequinha e põe aqui. Você ama aquele eu amo demais, mas você não pega e leva para cá, você leva para cá. Já percebeu isso? Você leva para o seu lado esquerdo. Se você for abraçar, você vai e abraça para o lado esquerdo. O verdadeiro amor é aquele amor que vem na alma, não no teu espírito. Você não ama, o amor de Deus não está no teu espírito. O amor de Deus está na tua alma. Se ele vir lá. Agora veja, vou parar aqui. Vamos ler com essa visão, 1 Coríntios 13. Veja se não é isso que o Espírito Santo está falando através do ministério do apóstolo Paulo. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como o sino que tine. Poder sentar. Gemia sobre um pesidor, sem ter a quem falar. Senti os pés cansados e a força me faltou. Então do mestre a voz me confortou. Meus pés senti cansado na via para a cruz. Conheço as suas dores, levei-a sobre a cruz. Não tem
sair pra te servir. Eu quis ganhar-te almas, reveses encontrei. Fraquejo, amado mestre, o que farei? Deixei meu lar na glória, ao mundo vim por ti, pra te levar a glória. Na cruz sofri por ti. Não temas, sou contigo, meu nome é Salvador. Toma a tua cruz e segue-me. Eu sinto alento, meu Senhor, ouvindo teu falar. Queria fazer tanto aqui, Jesus, pra te agradar, mas vejo em mim fraqueza, não vejo em mim poder. Ouvindo, amado mestre, então dizer: deixei o trono e glória, deixei no céu a luz. As minhas mãos pregaram sobre uma rude cruz. Com tua mão na minha, sigamos, pois assim. Toma a cruz e segue junto a mim. Deixei o trono e glória, deixei no céu a luz. As minhas mãos pregaram sobre uma rude cruz. Com tua mão na minha, sigamos, pois assim. Toma a cruz e segue junto a mim. Vamos ler esse capítulo agora. Veja se não é o amor na alma que Paulo está falando. Ele não está se referindo ao afeto do espírito dele. Veja como ele trata essa caridade, esse amor. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Agora veja o caráter da caridade. A caridade, o amor, a caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa. Veja que não pode estar no espírito isso aqui, tem que estar na alma. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça,
mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha. Só pode ser. Ela nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Aí você vai entender, né? O menino não entende isso aqui. Isso que eu estou falando, que nós vemos falando nesses dias, não é para menino. Tem que ser homem. Para entender, porque isso é coisa de homem. É de adulto. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte. Eu conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. E agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três. Mas a maior delas é o maior é o mais velho. Você sempre não deixe de pensar isso. O maior sempre é o mais velho. Seu corpo não vale $1. Seu corpo não vale $1. A química para compor o seu corpo, Mombrana diz que não vale $1. Mas a sua alma vale 10.000 mundos. Porque sua alma nasceu da palavra. Que Deus te abençoe. Deus te agradecemos por essa primeira parte de nossa escola. E pedimos a tua bênção. E nos ajude, Senhor, a ver as coisas como elas são. Porque as coisas foram criadas não só do que se aparenta ser, mas elas foram criadas pela palavra, inclusive nossas almas foram criadas pela palavra, e nós queremos ter um encontro com Deus, ou seja, a vida eterna com esta nossa vida, e elas tendo uma fusão e se tornando uma. Então leva-nos em paz e completa na alma de teus filhos aquilo que eu não dei conta de expressar. Em teu nome eu peço a tua bênção. Deus te abençoe. Tenha uma boa noite.